Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, do verso 18 a seguir. Abaixa só um pouquinho o retorno. Abaixa só um pouquinho. Abaixar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Mateus, capítulo 1, verso 18 a seguir. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós. Te louvamos pelos cânticos que aqui foram entoados, por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações. Portanto, pedimos ao Senhor a tua orientação, inspira-nos, fale conosco, ó Pai querido, de modo que saímos daqui alcançados e edificados por tua palavra. Pai querido, esta é a oração que eu faço, e faço ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis tomar assento, irmãos? Obrigado, Danilo. Hoje, como já falamos no início do culto, hoje é o dia que se comemora o Dia dos Pais, e eu pedi ao Senhor uma palavra, para trazer à igreja. E eu gostaria de falar nesta noite sobre José, um exemplo de pai. Ao olharmos a Bíblia Sagrada, a gente vai ver poucas expressões falando sobre José. Mas o pensamento que me veio, a reflexão para analisar este texto, é porque Jesus precisaria de um pai. Se Jesus sendo Deus, por que a necessidade de ter um pai? Eis aí uma grande reflexão para todos nós aqui nesta noite. Jesus sendo Deus, por que a necessidade de ter um pai? A Bíblia nos fala que Jesus, ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Não dá para negar a divindade de Jesus, mas também não dá para negar a humanidade de Jesus. Então, quando a gente olha para um texto como esse, que nos fala do nascedouro de Cristo, como Jesus nascera, a Bíblia fala que José era um homem justo. José era um homem justo. E eu fiquei pensando os critérios para que José pudesse ser escolhido como ter o privilégio de ser pai de Jesus, de cuidar de Jesus, de ensinar Jesus, de orientar Jesus, ainda como homem, como ser humano. E aqui esse texto nos faz pensar a importância de um pai no seio de uma família. Como é importante um pai no seio de uma família. Eu posso falar com propriedade, talvez muitos de vocês também cresceram, às vezes, sem a presença paterna, sem ter um homem como referência dentro do seu lar,
E a gente sabe o quanto isso é ruim, o quanto isso é danoso, o quanto isso nos prejudica na primeira infância, ou até mesmo depois da primeira infância. Eu sou o filho caçula, portanto, o último filho de 5 homens minha mãe teve, e meu pai se separa da minha mãe, eu ainda tenho 1 ano de idade, não tive oportunidade de conhecê-lo, de ter esta referência, crescer com aprendizados, com instruções. E hoje pela manhã eu recebi mensagens das minhas filhas, mensagens estas que me emocionaram, que trouxeram reflexão ao meu coração, de exemplo não somente de pai, mas de um homem de Deus. E eu fiquei vendo o pastor Jonas aqui falando do Danilo, falando do nosso irmão Elias, e isso deve trazer emoção a cada um de nós, porque a gente entende os desafios que é ser pai nos tempos em que nós vivemos. A gente sabe o quanto é difícil exercer a paternidade à luz da Bíblia Sagrada e como o Senhor nos ensina. Talvez a gente tenha aqui outras mães, a exemplo da minha, que teve que fazer papel de mãe e de pai, que teve que cuidar dos filhos, e a gente sabe o quanto isso é difícil. A gente, em casa, a gente tenta sempre dividir essas responsabilidades, mas a gente sabe o quanto é importante uma referência paterna, e isso é tão importante à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus, sendo Deus, o nosso Pai eterno, não abriu mão de que Jesus também tivesse essa figura paterna dentro do seu lar, de que pudesse olhar para alguém como referência. A Bíblia diz que este homem era justo. A Bíblia diz que Maria foi uma mulher escolhida entre várias outras mulheres por Deus achar graça em Maria. E você note que quando o Senhor chama e escolhe Maria, e Maria tem em seu ventre, gerado pelo Espírito de Deus, a Bíblia vai nos dizer que José, de forma secreta, ele quer ir embora, quer largar Maria de forma secreta. Você vai ver isso aqui no versículo de número 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Note que a palavra aqui no verso 19 é esposo. Se você for ver na tradição judaica, eles eram noivos, e noivos aqui equivale ao casamento, só não podendo ainda ter relações sexuais. Portanto, este ato de relação é apenas após o casamento. Mas, portanto, o noivado aqui, no pensamento judaico, já era um casamento, portanto, pode carregar esta nomenclatura de esposo, de esposa. E para uma mulher, ou para um homem na época que adulterasse, portanto, rompesse com este compromisso de casal existente, eles poderiam ser apedrejados, poderiam ser estrangulados, poderiam ser ateados fogo, não somente a quem traiu, mas a quem também ficou com aquela pessoa traída. Mas note que José é um exemplo para nós aqui. Por quê? Porque José é alguém que preserva a pessoa amada. José não suspeitou em seu coração, ele apenas, não entendendo o que estava acontecendo, ele pensa sair de forma secreta, a fim de não infamar, a fim de não difamar, a fim de não trazer algum tipo de coisa que prejudicasse Maria. Por isso eu estava meditando nesse texto, e aqui está a primeira grande lição para nós, porque José foi um exemplo de pai. Por quê? Porque José é alguém que
preserva a pessoa amada. Pai, irmãos que estão aqui, que ainda talvez não sejam pais, mas tenham no âmago do seu coração construir uma família, saiba preservar a pessoa amada, saiba honrar a pessoa a quem Deus colocou ao seu lado. Isso aqui vai um puxão de orelha aos homens, em que nós vivemos uma geração onde muitos homens não respeitam as suas respectivas esposas, não honram as suas respectivas esposas, não preservam as suas respectivas esposas. Então a gente vai aprender com José, um exemplo de pai. José é alguém que preserva a pessoa amada. Ele não entende o que está acontecendo. Ele sabe que Maria poderia morrer, Maria poderia ser apedrejada, Maria poderia ser queimada, Maria poderia ser estrangulada, mas José é alguém que ama a sua companheira. Mesmo não entendendo, ele ama. Mesmo não entendendo o que está acontecendo, mas ele preserva. É um amor capaz de preservar o seu cônjuge. Eu gosto disso na figura paterna. Um pai é alguém que antes de honrar os seus filhos, ele deve honrar o seu cônjuge, deve honrar a sua esposa. Louvado seja o Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres nesta geração capazes de honrar a pessoa amada. Porque o que a gente vê de homens que desonram a sua mulher, às vezes na frente de outras pessoas, às vezes na frente dos filhos, às vezes na frente de quem quer que seja, não aprende a honrar o seu cônjuge. Sabe, às vezes está acontecendo coisas, espera chegar em casa, fecha a porta do quarto, quebra o pau, mas honre a pessoa amada. Preserve-a, porque aqui a gente vê um exemplo de pai. Não é saudável aos filhos verem os pais brigando, não é saudável aos filhos verem as intrigas entre os pais, não é saudável aos filhos ver maridos que não honram as suas respectivas esposas. Isto não é saudável. E José é um exemplo de pai. Por isso que José, eu tenho esta convicção aqui, por isso que Deus escolhe José para ensinar Jesus no princípio da sua vida. Porque José é alguém que me faz pensar aqui a importância da figura paterna dentro de um lar. Porque Jesus foi criança, Jesus comeu, Jesus chorou, Jesus, se fosse nos dias de hoje, usaria fralda. Ele teve a sua primeira infância. Mas note que o cuidado do pai em preservar a sua mulher, isso aqui para mim é um dos grandes exemplos que eu aprendo sobre a vida de José. Alguém capaz de honrar o seu cônjuge. Sabe, capaz de, mesmo não entender os acontecimentos, não entender o que está acontecendo, ele quer honrar a sua esposa. Por isso que a palavra de Deus diz, mas José, seu esposo, por quê? Porque estando Maria, sua... aqui, ó, tá vendo? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, é uma linguagem bíblica, uma linguagem que talvez nem todos entendam, ainda não tendo relações sexuais com Maria, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Meu irmão, você acha que foi fácil para José entender isso? Como assim? Como que é esse negócio aí? Gerado pelo Espírito Santo. A gente fica pensando se fosse nós, homens que estamos aqui, um episódio como este, na época, entende? Então, quando eu olho para este texto, mas o verso 19 diz, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto pensava nestas coisas, o que aconteceu? Eis que lhe apareceu em sonho
um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Você consegue enxergar que os planos de Deus são perfeitos? Os planos de Deus são perfeitos. O primeiro grande mandamento com promessa, você sabe qual é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na face desta terra. Sabe, os filhos precisam aprender a honrar os seus pais. Sabe, a gente vive dias adversos, dias difíceis, dias de grandes conflitos dentro de lares e dentro de famílias, porque é filho tentando tomar o lugar do pai, estando em um lugar que não é para ele estar, é pai tomando o lugar que não é para estar. Sabe, a gente vai vendo umas coisas acontecendo estranhamente, mas aqui a gente vê a importância de os filhos também aprenderem a honrar os seus pais. Porque filho que não honra pai, meu irmão, a Bíblia é categórica, a Bíblia é sucinta em dizer, é o primeiro mandamento: honra o teu pai para que se prolongue os teus dias na face da terra. Jovens, quer viver mais? Quer viver mais? Aprenda a honrar pai e mãe. É bíblico isso aqui, irmão. Aprenda a honrar pai e mãe para que tenha os dias prolongados na terra. Sabe o que é isso? Para que você viva mais. Olha, é forte isso. Dê um glória a Deus, juventude, dê. Porque o glória a Deus saiu meio assim. Dê um glória a Deus. Precisa aprender a honrar pai e mãe, para que vivam muitos dias, para que os dias sejam prolongados na face desta terra. Sabe, porque é triste a gente ver hoje filhos desonrando pais. Sabe, é triste a gente ver filhos que não obedecem os seus pais, sabe? Mora na mesma casa, come da comida que a mãe e o pai faz, sabe? Não trabalha às vezes, não dá dinheiro em casa e não respeita pai e mãe. Meu irmão, mãe, pai que está aqui nessa noite, seja um pai autêntico, genuíno, verdadeiro. Sabe, se coloque como homem da casa, como sacerdote do lar, responsável pela educação dos filhos e pelo controle absoluto do seu lar. Porque hoje a gente vê uns painaca, perdoe a sinceridade, irmão. Sabe, homem que não se posiciona, sabe, como pai, sabe, deixando filhos fazer o que quer. Não, faz quando estiver na sua casa, enquanto estiver debaixo do meu teto, debaixo da minha casa, comendo o arroz que eu compro, o feijão que eu compro. Precisa aprender a honrar pai e mãe. Sim ou não, igreja? Precisa aprender. Vamos receber uma doutrina aqui no domingo, mas vamos dando glória a Deus, vamos louvando ao Senhor. Sabe por quê? Porque o segundo exemplo de José é porque José é um homem submisso a Deus. José é um homem submisso a Deus. José falou: meu irmão, quero saber desse papo de gravidez gerado pelo Espírito Santo. Eu vou embora. Não, a Bíblia diz no verso 24: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Olha, submisso a Deus, submisso a Deus. Pais, sejam submissos a Deus. Quer ver a bênção de Deus na sua casa? Quer ver a bênção de Deus sobre a tua família? Quer ver a bênção do Senhor sobre o seu lar? Seja submisso ao Senhor. Porque a gente entende muito a submissão da mulher, mas a gente se esquece que a gente é submisso a Deus. Sabe, enquanto as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, os maridos devem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe, quando os teus filhos verem em você um homem de Deus, uma mulher de Deus, temente ao Senhor, meu irmão, eu vejo a importância de os nossos filhos verem nós como pais e como mães de joelho dobrado, orando ao Senhor e buscando a presença de Deus. Meu irmão, este é o maior legado que você pode deixar aos teus filhos. Sabe, o maior legado que você pode deixar aos teus filhos é um exemplo de submissão a Deus.
José é um exemplo de pai porque ele é um homem submisso ao Senhor. Sabe, ele despertado do sono, a primeira coisa que ele fez foi obedecer à orientação de Deus. Sabe, que o Senhor levante homens e mulheres nesta geração que sejam submissos à vontade de Deus. Que a última palavra não seja minha, não seja do meu cônjuge, mas seja o que Deus diz dentro do meu lar. Seja o que o Senhor diz acerca da minha família, seja o que o Senhor diz a respeito do meu lar. Porque rapidamente, despertado do sono, após ouvir a mensagem do mensageiro, portanto, o anjo do Senhor, o que José fez? Recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não a conheceu, contudo, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu fico pensando aqui, a responsabilidade paterna. Você sabe o que é isso? A responsabilidade de um pai. Sabe, eu fico pensando José despertado desse sono, submisso à orientação que vem de Deus por intermédio do anjo do Senhor. Sabe, ele com aquele pensamento, faço aqui uma conjectura, e a Bíblia me permite pensar desta maneira: eu não posso errar nessa missão, eu não posso falhar nessa missão, eu preciso cuidar da vida de Jesus. A mensagem é que Ele será o Salvador da humanidade, eu não posso falhar nessa missão. Homens, pais, irmãos que estão aqui nesta noite, você não pode falhar nesta missão. Nós não podemos falhar nesta missão de cuidar dos nossos filhos, de ensiná-los a palavra de Deus, de orientá-los acerca da mensagem salvadora de Jesus Cristo. Porque ele teve a oportunidade de ser a figura paterna no lar de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Sabe por quê? Porque talvez você não saiba, mas talvez você esteja cuidando de alguém que vai incendiar a nossa nação. Talvez você esteja sob responsabilidade de um filho que vai ser um grande pregador, um grande orador, um grande homem, uma grande mulher. Talvez o filho que você toma conta hoje será alguém que vai ser um instrumento na mão de Deus de forma estrondosa. Porque não há nada melhor do que receber dos nossos pais um legado. Eu sempre digo isso, minha mãe está aqui, eu sempre falo isso. O maior legado que ela deixou para mim e para os meus irmãos não foi casa, não foi carro, não foi dinheiro, mas foi de uma mulher guerreira, capaz de amar os seus filhos com intensidade até os últimos dias. Esta é a grande lição. É o que eu tento deixar aos meus filhos, o quanto os amo, mas digo não a eles quando necessário, mas digo que o que tem que reinar é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, é a orientação de Deus, é a submissão ao Senhor. E a gente vê isso, porque eu vejo quantos pais no dia de hoje, preocupados com tantas coisas para deixar para os filhos, e quando morre, às vezes está no cemitério, já tem gente brigando para ver quem vai ficar com isso ou com aquilo. Mas a gente tinha um legado a deixar. A mensagem salvadora. A gente precisa cuidar. A gente precisa entender. Eu não posso falhar na missão de cuidar desta dádiva, deste presente que Deus permitiu eu cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. E note que José é um exemplo. Submissão.
aguarda o momento correto para ter relações sexuais com a sua mulher, mesmo já sendo esposo, portanto, no compromisso de noivado, entende a importância de aguardar os momentos corretos, momento certo, momento abençoador para a sua vida. Sabe, a gente vive uma geração hoje que sofre nas suas áreas emocionais. Por quê? Porque antecipa as coisas. A Bíblia Sagrada, quando fala de ato sexual, fala de casamento. O casamento, à luz da Bíblia Sagrada, se dá no ato sexual. E por isso que a gente vê uma sociedade corrompida com várias experiências sexuais, portanto, experiências de casamento, e por isso uma frustração na alma, não encontra realização. Por quê? Porque quando se tem a bênção de Deus, meu irmão, pode ter luta, pode ter prova, mas quando tem a bênção de Deus, meu irmão, é outro papo, é outra história, é outra situação. Mas note que José é um homem submisso a Deus. Ele é um homem submisso. Ele é alguém que a sua paternidade não fica só no campo das falas. Não é uma mensagem que fica simplesmente no campo daquilo que se conhece muito bem. Ele é um pai efetivo. Ele é um pai que participa no crescimento de Jesus. É alguém que instrui, é alguém que está próximo, é alguém que está ao lado, e que o Senhor levante nesta geração homens como José, homens que aprendam a honrar o seu cônjuge, homens que sejam submissos a Deus, homens que sejam pais na sua efetividade. Sabe, que honre os teus filhos, porque enquanto filho precisa honrar pai, mas pai também não pode suscitar a ira aos filhos, nos diz a palavra de Deus. Sabe, a gente vai ver aqui José sendo um exemplo. Sabe, José, a mensagem que traz o anjo é esta, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós não podemos falhar nesta missão. Você não sabe quem será o seu filho amanhã. Você não sabe qual é o plano de Deus na história dos seus filhos. Você não pode falhar nessa missão. Pais que aqui estão, hoje a gente vê que tem poucos pais aqui, o número maciço aqui é de irmãs no dia de hoje, sabe? Eu pensei que talvez, eu sabia que muitos pais não poderiam estar aqui por causa do dia, essa comemoração, mas a gente está aqui prestando culto ao nosso Pai eterno e soberano. Sabe, eu gostaria que muitos pais, ou por que não dizer que todos os pais desta igreja, estivessem aqui ouvindo esta mensagem aqui nesta noite, sabe? Porque certamente eu sei que o poder da palavra de Deus é capaz de mudar a história da vida humana. Uma só mensagem de Deus ao nosso coração, e a nossa vida nunca mais é a mesma. Nunca mais. Você nunca mais foi o mesmo quando Jesus trabalhou no seu coração, quando a mensagem de Deus, como um martelo que esmiuça a penha, alcançou o seu coração. Você nunca mais foi o mesmo. Você nunca mais foi o mesmo. Esta palavra é poderosa. Esta palavra é restauradora, esta palavra é encorajadora, esta palavra te desafia, pai, te desafia, mãe, te desafia, irmão, a você ser uma pessoa melhor aqui nesta noite. Porque José é um exemplo. José, sendo pai,
ele foi um pai de forma efetiva. Ele cuidou de Jesus. Ele sabia a responsabilidade que ele tinha em seus ombros. Ele sabia a responsabilidade. Nós temos esta responsabilidade. Temos esta responsabilidade. Temos este compromisso. Talvez o seu filho pode ser, como eu já disse, amanhã um grande pastor. Talvez o seu filho amanhã pode ser uma grande missionária. Sua filha, talvez o seu filho amanhã pode ser um grande pai de família. Talvez a sua filha amanhã possa ser uma médica capaz de salvar vidas e glorificar a Deus através da sua profissão. Inúmeras coisas, mas você precisa ter em mente, como José, eu não posso falhar na minha missão. Ser pai é ter uma missão. Ser pai é compreender que os filhos são herança do Senhor e que eu preciso cuidar, que eu preciso instruir, que eu preciso prepará-los, que eles precisam crescer sendo uma bênção na presença de Deus. Sabe? E ser pai, muitas vezes, é não ser compreendido. Ser pai, muitas vezes, é ser firme e contundente. Porque a gente vai vendo os nossos jovens em pequena idade, conhecendo a vida e não sabendo de nada ao mesmo tempo, porque a gente vê uma juventude, graças a Deus, a gente tem uma juventude abençoada aqui, mas o que a gente conversa com o pai e com mães de jovens que está com 15, 16 anos e acha que conhece a vida. Me perdoe a expressão da palavra, às vezes não lava nem a calcinha que usa e quer peitar pai e mãe. Você sabia disso? É assim, irmãos. É assim. Não adianta a gente ficar com as palavrinhas aqui politicamente corretas, não. Que isso aí não traz nada, meu irmão. Isso aí não traz nada. Sabe, a gente vê o tamanho da responsabilidade que é. Sabe, de filhos que não respeitam os pais. A gente vê isso nos dias em que a gente vive. E por isso que a gente precisa de pais efetivos. Sabe, de pais que põe a mão aonde precisa pôr e chega junto e não permita com que os filhos desrespeitem a mãe da casa, que não desrespeite, sabe, é um honrando o outro dentro de casa, não tirando a autoridade do pai, a mãe não tirando a autoridade da mãe, do pai, o pai não tirando a autoridade da mãe, sabe, colocando os filhos no seu devido lugar, mas pai precisa ser pai, meu irmão. Precisa ser pai, sabe, efetivamente, porque José foi um pai efetivo. Se você for ver a história de Jesus, você vai ver sendo um pai efetivo, sabe, e por isso Deus dá oportunidade de José ter outros filhos com Maria. A Bíblia fala que Maria teve outros filhos. Por quê? Porque Deus achou por bem honrar José. A Bíblia nos diz que Deus achou por bem honrar a vida de José. A gente vai ver que José teve mais filhos, por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre José. E a minha oração nesta noite é essa, que Deus abençoe os pais aqui da igreja. Sabe, os pais que não estão aqui, mas que nos assistirão depois através desta mensagem, ou que nos assistem através desta mensagem, que sejam abençoados, instruídos através da boa palavra do nosso Deus. Sabe, que não seja feita a sua vontade, mas que seja feita a vontade de Deus, que não reine a sua autoridade simplesmente goela abaixo, mas que a sua autoridade seja uma autoridade que esteja em concordância com a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, e você verá como será mais fácil cuidar do seu lar, da tua casa, da tua família e dos teus filhos. José, um grande exemplo de pai. Note que José é alguém que traz a responsabilidade de cuidar e representar a figura paterna na vida de Jesus. Talvez mães que aqui estão, que
que talvez não tenha o seu cônjuge, ou que tem o seu cônjuge que não conhece a Deus, que não teme a Deus, sabe? Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça, que a instrução de Deus venha sobre cada um de nós, nos abençoando de forma extraordinária aqui nesta noite. Essa é a mensagem de Deus aos nossos corações. Aplauda o Senhor bem forte. Ele merece honra, Ele merece glória, Ele merece louvor, não somente hoje, mas para tudo sempre. Amém. Fiquemos em pé em nome de Jesus.